Vamos declarar que Ele é a única razão da nossa adoração, aquele em quem nós temos a alegria, aquele que nos inspira a louvar e a adorar. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. E aí? Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Cante. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Você. Eu te louvarei. Que mais? Te glorificarei. Cante. Eu. Isso. Meu bom Jesus. Juntos. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus. Aplaude e glorifica o nome santo do Senhor. Aleluia. A cada dia que passa, meu querido, nós somos desafiados a colocar a nossa fé em ação. Mas assim como essa canção diz, nós vamos viver rompendo em fé. A cada dia que a nossa fé é provada, nós vamos romper todas as barreiras. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, o que vai acontecer?
Deus vai me fazer andar sobre as águas. Cante! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E aí? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Mas nós vamos! Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Declare isso agora, a cada dia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, meu querido. Que o Senhor te fortaleça e que a cada dia você viva rompendo em fé para a honra e glória do nosso Deus. Meu querido, que a cada dia nós possamos declarar que a nossa fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer por nós. Que a nossa adoração não está sustentada apenas naquilo que Deus faz por nós. Mas a nossa adoração é uma adoração verdadeira, porque nós reconhecemos verdadeiramente quem o nosso Deus, Ele é. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer o que Ele é, Ele é Deus. Se não fizer, muda alguma coisa? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus.
se a doença vier. Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Cante comigo, minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, é o quê? Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, Senhor, a te adorar pelo que és e confiar em ti. Por quê? Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus sempre seja o louvor. A ti, Senhor, seja sempre a honra, a glória e o louvor. Nós queremos sempre te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, a tua grandeza, a tua majestade, a tua formosura. Reconhecemos, Senhor, que tu és o soberano, és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nada há que se compare a ti. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Lerelele balachele que emanar sempre, Senhor. Queremos estar na tua presença, te adorando, entronizando o teu santo e poderoso nome. Aleluia. Aleluia. Glórias ao seu santo e poderoso nome. Aleluia.
Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, mais uma vez aqui compartilhando da palavra do Senhor. Palavra de Deus poderosa que transforma vidas. Então, que o Senhor continue guardando a sua casa, abençoando a sua família. Que nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, desfrutá-la, abrir o nosso coração. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração desde já, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, e orando pela sua casa, sua família, as crianças do Senhor, também pelos dízimos e as ofertas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, cultuando, mesmo que online, mas aqui cultuando e aprendendo mais da Tua Palavra, para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo aqui nesse momento, Senhor, que a Tua Palavra venha transformar, venha, Senhor, ali trazer como um renovo, ó Pai, na vida de cada um de nós. Senhor, nós sabemos que a Tua Palavra é a palavra viva do Senhor e que o Espírito Santo, Pai, trabalhe em nossos corações. Para isso, Senhor, nós temos que confiar em Ti, confiar na Tua Palavra, naquilo que o Senhor diz. Então, Senhor, que nesse momento nós possamos aí mais uma vez, Pai, acompanhar e viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, muito obrigado pelos Teus filhos, por cada família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco em oração todas as crianças da vida plena, de todo mundo, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar ali guardando-as debaixo das Tuas mãos, ó Pai, no nome de Jesus. Que nós sabemos que todo sofrimento um dia passará e que, Senhor, as crianças que estão indefesas, sem cuidado, Pai, levanta pessoas para que possa viver, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para ela no ministério infantil, no ministério com crianças, Senhor, com ajuda, ó Pai, seja financeira, seja com a palavra do Senhor implantada em seus corações. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Pai, vem guardando, Senhor, esses pequeninos, ó Deus, porque dos tais é o reino dos céus, Pai. O Senhor os chama, o Senhor os convoca desde cedo, ó Pai, a aprender da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Coloque em oração todos os dizimistas e ofertantes, também todos aqueles que nesse momento têm passado por situações difíceis, ó Pai. Que o Senhor venha guardando suas vidas e trazendo, Senhor, em suas dispensas a provisão do Senhor. Pai, que todos os dízimos, todas as ofertas ali lançadas na Tua casa, venha com total amor, disposição no coração para frutificar, para multiplicação, ó Pai, e abençoar o Teu reino, abençoar os ministérios, ó Deus. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Que esse momento, Senhor, da Tua palavra, nós venhamos, ó Pai, receber com um coração aberto, Senhor, e os ouvidos atentos para ouvir e guardar, e que haja, Senhor, em nós a multiplicação e a frutificação dessa palavra no nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus, compartilhando aqui mais uma vez da palavra do Senhor. E com certeza, queridos, esse é um momento, assim como os demais, muito importante para nós. É importante porque em meio às situações que nós passamos, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado e nós estamos aqui ouvindo a Sua palavra. E eu encorajo você, queridos, também, não só nesse momento, mas você certamente tem uma Bíblia, se não impressa, pode ter facilmente no celular. É importante a leitura da palavra, é muito importante. Você ter um hábito de leitura, isso te ajuda a entender melhor o que o Senhor tem para falar
aos seus corações, ao seu coração, a rema, a palavra revelada do Senhor para você. Se nós não desenvolvermos esse hábito de leitura, ou talvez aí algumas pessoas nunca leem, dificilmente leem, isso pode gerar em você um desânimo. Então, a palavra do Senhor é muito importante para que nós venhamos ter aí esse hábito de leitura, não só na palavra, mas também na oração. Queridos, e dando um tema para essa mensagem, eu queria falar um pouquinho sobre confiança no perdão do Senhor. Embora nós sabemos, queridos, que nós somos salvos pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus, e que ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, não é por obras, mas nós somos salvos pela graça dele. Porém, queridos, não entregar a nossa vida ao Senhor não é só por um momento, ou talvez por um dia, por um evento ali, você tomou essa decisão. Mas entregar a sua vida, a minha vida ao Senhor, precisa ter em nós a confiança de permanecer na palavra do Senhor. E aos poucos ir aprendendo. Porque entregar ou confiar no Senhor, exatamente no perdão do Senhor, não é algo de um momento. Mas como a palavra do Senhor declarou, Jesus declarando aos seus, dizendo que para onde o lugar que ele ia, os discípulos não poderiam ir naquele momento, mas ele ia preparar o lugar e que voltaria, nós precisamos ter em mente e viver esse estilo de vida confiando nessa palavra. E eu quero começar pelo livro de Salmos, capítulo 130. Salmos, capítulo 130. E só para resumir um pouquinho e a gente entender melhor, seguir um raciocínio, um contexto, queridos, eu vou falar um pouquinho de confiar no perdão do Senhor, mas não no sentido geral de confiança em algo, de confiança em várias promessas. E por outro lado também, queridos, entender que essa confiança gerada aos nossos corações, ela não pode prevalecer se nós desanimarmos. Se nós desviarmos do caminho, do propósito. Porém, ao mesmo tempo que o Senhor está ali com o perdão para a humanidade, nós também precisamos confirmar em nosso coração e vivenciar esse perdão. Amém? Salmos 130, dos versículos 1 ao 8, diz assim: Das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Senhor, ouve a minha voz. Teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor, mais que a sentinela pelo romper da alvorada. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no Eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Ele, pessoalmente, redimirá Israel de todos os seus pecados. Glória a Deus, queridos. Então, note que essa confiança não é exatamente em várias coisas, em diversas promessas que o Senhor tem nesta vida aqui, mas uma confiança baseada no perdão que Deus tem para a humanidade e o desejo do salmista em permanecer nessa palavra.
Então vamos ver um pouquinho sobre isso, o que ele descreve, porque ele fala de um pedido de socorro. Quando começamos a ver ali no início do capítulo 130, é um clamor dele por socorro, pelo agir de Deus, insistentes pedidos de compaixão, e que ele não vê a hora do Senhor agir na vida dele. Porém, um ponto importante aqui no início que eu posso de antemão destacar é quando ele fala assim: Senhor, se agirdes de acordo com as nossas iniquidades, quem escaparia da condenação eterna? Ele faz uma pergunta. E olha só, queridos, ele está dizendo que, Senhor, se o Senhor fosse agir, pensa comigo, se o Senhor fosse agir de acordo com as nossas transgressões, com as nossas iniquidades, ou seja, a humanidade ela transgrediu a lei, ela passou do limite, né? Como se diz, o significado do pecado errou o alvo. E por causa disso, nós merecíamos algo. Nós merecíamos algo. E ele está dizendo assim: Senhor, se o Senhor agir de acordo com aquilo que nós merecemos, quem vai subsistir? Ou seja, quem vai permanecer de pé? Quem é aquela pessoa que vai estar pronto diante de ti se o Senhor agir de acordo com com os nossos pecados? Quem, Senhor? Então ele faz essa pergunta entendendo que não há ninguém que, se o Senhor agir de acordo com as nossas iniquidades, não há ninguém que possa existir, subsistir, se sustentar. Então, queridos, pegando um trechinho de Romanos, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, e ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui também fica claro, quando Paulo diz que toda a humanidade, todas as pessoas, não há um justo sequer. E um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, se todos pecaram e de acordo com a transgressão da lei, todos deveriam ser punidos, todos deveriam receber o castigo eterno. E ele dá um exemplo dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Então, por merecimento, nós deveríamos receber como um salário, né, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Porém, ele segue e diz: mas o dom, né, o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o primeiro ponto a destacar é: assim como o salmista falou, se o Senhor agir de acordo com as nossas iniquidades, nós morreremos, queridos. Não há ninguém, nem aquele que está na igreja, nem aquele que está fora da igreja, não é por merecimento. Pelo contrário, nós merecíamos a morte eterna. Mas o Senhor, Deus, por nos amar tanto, por ter enviado o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, o Senhor nos dá vida eterna. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos comprou. E é interessante, o Pedro tem uma Bíblia
que ela tem várias ilustrações e desenhos. E um dia, eu lendo uma dessas ilustrações, nos deparamos com uma historinha que eu já tinha ouvido um tempo atrás. E essa historinha diz mais ou menos assim, que tinha um certo garoto que ele tinha um barquinho. E ele começou a brincar com esse barquinho em um momento de chuva ali, quando de repente a enxurrada ali, todo aquele ajuntamento de água, acabou levando esse barquinho. E aquela criança ficou muito triste por ter levado o barquinho dele, ele só tinha aquele. E ele por alguns dias ficou triste. Porém, um certo momento, um certo dia, ele andando pelas ruas, ele se deparou de frente a uma loja com um barco muito bonito, e esse barco lhe chamou a atenção. Logo que ele se aproximou da vitrine da loja, fixando os olhos naquele barco, ele de cara percebeu que era o seu barquinho que a chuva tinha levado. Logo em seguida, ele entra dentro da loja e fala com o vendedor, o dono da loja, e diz assim: eu conheço esse barco. Esse barco é meu. A chuva levou ele e eu preciso dele de volta. Então o dono da loja falou diretamente assim para a criança: para você ter de volta, você precisa comprá-lo. Então ele voltou para casa, entristecido, mas ele, com o pensamento e a determinação de comprar de volta aquele barco, ele ajunta o dinheiro e ele volta até a loja. Chegando na loja, ele fala ao dono da loja ali, ao vendedor, e diz: aqui está o dinheiro que é o valor daquele barco, e eu quero comprar porque aquele barco é meu e eu preciso dele de volta. Então ele compra o barco e ele sai alegre, jubilando, cheio de alegria e de felicidade em seu coração e comemorando aquela conquista. E ele diz assim: barquinho, eu estou muito feliz, porque você é meu 2 vezes. Primeiro, você é meu porque eu fiz você. E segundo, você é meu porque eu comprei você de volta. Então, queridos, foi isso que Deus fez, né? Uma pequena ilustração para mostrar um pouquinho minúsculo daquilo que Deus fez na humanidade. O Senhor nos fez e o Senhor enviou Jesus para nos comprar e nos ter de volta, porque esse era o preço. Nós somos comprados por um alto preço. Embora para nós foi um dom, um presente gratuito, mas exigiu da parte de Deus um alto preço. E como diz em 1 Pedro, eu vou ler aqui para vocês, 1 Pedro capítulo 1, o versículo 18 ao 20 diz assim: porquanto estais ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós somos resgatados por um alto preço. O Senhor pagou um alto preço para nos ter de volta. Ele diz: como um cordeiro sem mancha. Nós passamos aí, essa semana passada, pelo momento da Páscoa, a data da Páscoa. E abrindo um parênteses aqui apenas para lembrar do que Deus fez, do cordeiro pascal, do sacrifício, porque o Senhor já vinha falando por meio de Moisés: olha, mata um cordeiro na saída do Egito,
coloca o sangue nos umbrais da porta. E todo o processo vinha apontando para quem? Para o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Aquele que se sacrificou por todo. Um sacrifício único, verdadeiro. Para que todos aqueles que se acheguem a Ele possam receber esse perdão. Perdão de Deus no nome de Jesus. Agora, queridos, falando um pouquinho sobre confiança, né? Confiança tem a ver com permanecer, com estar confiante, como acreditar sem sombras de dúvida. É nesse perdão, no perdão do Senhor, que nós temos que permanecer confiante. A confiança não é relacionada a apenas um momento que a gente entregou a nossa vida para Jesus. Mas a gente precisa ter um estilo de vida e viver baseado nessa confiança, na palavra que o Senhor declarou. Porque olha só, o versículo 5 de Salmos 130, ele diz assim: aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu não tenho dúvida da tua palavra. E eu estou falando para as pessoas, estou mostrando aqui para as pessoas que nós precisamos esperar no Senhor baseado naquilo que o Senhor tem prometido. Não devemos ter a sombra de dúvida, não devemos nos afastar do Senhor com aquelas dúvidas. Será? Quando vai vir o Senhor? Ou então, eu vou um pouquinho, né, para o mundo, depois eu volto. Não. O estilo de vida do salmista aqui é independente do que aconteça. Ele diz: eu vou confiar no Senhor. Eu vou permanecer no Senhor, nas promessas do Senhor. Promessa de vida eterna, porque ali existe o perdão. Eu sei que o Senhor pode me perdoar. Eu tenho a convicção, a confiança, a certeza que quando eu lanço meu coração no Senhor, pedindo ao Senhor por compaixão, o Senhor é misericordioso, é poderoso para me perdoar. E ele segue dizendo: todo o meu ser espera no Senhor, versículo 6, mais que a sentinela pelo romper da alvorada. Olha só outro ponto interessante, queridos. Ele diz que da mesma forma que a sentinela ou guarda, ele está ali, vamos pegar por exemplo, um guarda, ele está trabalhando no turno da noite e ele não vê a hora, a expectativa ali de amanhecer para que o turno dele termine. E ele vai descansar, e ele vai para casa. Então o salmista está dizendo que da mesma forma como a sentinela, ela anseia, ela deseja pelo amanhã, para que o amanhã chegue, assim também é ele esperando o Senhor. Ou seja, então a noite pode ter muitas coisas, muitos problemas. A noite é um período de tempo, mas logo em seguida vem o amanhã. E é isso que eu anseio. Ele está dizendo: eu anseio pelo amanhã, eu anseio pelo Senhor, eu anseio porque eu tenho certeza que um dia o Senhor virá para me buscar, para nos buscar, queridos. Amém? Glória a Deus. E isso passa uma confiança que a vida no Evangelho, queridos, não é apenas de um final de semana. Caminhar no Evangelho não é apenas por um período curto de tempo, mas é para sempre. Caminhar no Senhor é para sempre. É interessante que esse termo caminhar foi usado, né, ou caminho, foi usado ali entre os primeiros cristãos. Na verdade, eles começaram ali a ser chamados de o caminho. Em Atos ali vai declarar o caminho, os do caminho. Por quê? Porque eles viviam o caminho. O caminho se referindo ao Evangelho de Cristo. Eles viviam isso ao ponto deles serem chamados de os do caminho. Então, querido, a jornada com o Senhor é uma jornada boa.
uma jornada alegre, é uma jornada que apesar de obstáculos que eles sempre vão existir, mas nós precisamos sempre com essa confiança esperar no Senhor, porque o Senhor é um Deus perdoador. O Senhor sim é um Deus de justiça, mas aqueles que procuram o Senhor, aqueles que se lançam no Senhor, o Senhor é poderoso para perdoar. Então, independente daquilo que você tem vivido, das circunstâncias, de momentos difíceis, mas o segredo é permanecer confiando no perdão do Senhor, permanecer no caminho. Salmo 119, versículo 81 diz assim: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Glória a Deus. Ele está dizendo que a alma, em algum momento, ela vai desfalecer, ela vai cansar. Em algum momento, a alma ela não vai querer agir de acordo com a vontade de Deus. Ela vai relutar, mas com a ajuda do Espírito Santo, queridos, nós aguardamos a salvação do Senhor. Foi isso que ele disse: mas eu aguardo a tua salvação, eu espero na tua palavra, Senhor. Então, querido, nós esperamos no Senhor. E nós esperamos, mas esperar de que forma? Confiante, mas de que forma, Deus? Esperar servindo ao Senhor. Esperar, queridos, tendo uma fé que ela vai crescendo a cada dia. Esperar no Senhor, agindo de maneira como filhos escolhidos do Senhor, como filhos de Deus, como a luz que brilha em meio às trevas. Esperar no Senhor como sendo o sal da terra, aquele que tempera a comida. Porque, queridos, nós esperamos no Senhor, confiando no perdão do Senhor, mas nós precisamos mostrar isso também para a humanidade. Nós somos libertos pelo Senhor e nós precisamos viver essa liberdade como servo de Deus. Eu tinha citado Romanos capítulo 6, falando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é interessante que um versículo antes, o versículo 22, Paulo ele vai falar que nós somos libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Então, em algumas versões vai dizer transformados em escravos de Deus. Olha só, queridos. Antes nós servíamos o pecado. Antes nós éramos servos do pecado. Antes nós éramos escravos do pecado. Porém, liberto do pecado, nós nos tornamos, ele vai dizer que nós nos tornamos escravos de Deus. Mas como assim, Deus? Deus força as pessoas, Deus obriga as pessoas? Não é isso que ele está declarando. Ele está dizendo que a vida que ele leva agora, ele tem tanto amor pela palavra, ele tem tanto amor em anunciar o Evangelho de Deus, que ele se torna como um escravo de Deus. Mas um escravo por amor. Um escravo que foi liberto pelo Senhor e agora serve ao Senhor por amar tanto a sua palavra, por entender que ele não merecia tudo isso que ele recebeu, ele não tinha nenhum merecimento, mas o Senhor o perdoou e por isso ele vive confiante no Senhor, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho do Senhor, como um escravo que ama a vida que ele tem. Amém, queridos? Então, assim como o salmista pede para que nos tornemos confiantes na palavra de Deus, ele vai dizer um pouquinho mais para frente, versículo 7 diz: Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor. Então, queridos, se você entendeu isso, se você tem confiado no Senhor, então propague
esse evangelho, propague isso que você tem vivido, tenha um estilo de vida baseado nisso, em nome de Jesus, porque assim como ele declarou para Israel, isso se estende a todos nós. Ele diz: confia no Senhor, deposita toda a tua confiança no Senhor, porque o perdão está no Eterno, o perdão está nele, e ele vai agir de acordo com a misericórdia dele, ele vai agir com graça, não é pelo que você merece ou por algo que você fez, porque se fosse por algo que nós tivéssemos feito, nós não merecíamos nada, ou melhor, pelo contrário, nós merecíamos o castigo eterno. Mas como ele disse no início, Senhor, se o Senhor agir de acordo com as nossas iniquidades, quem poderia escapar da condenação? Né? Ou seja, era a condição que nós estávamos. Qual era a condição? A condição de culpado. E por ser culpado, nós deveríamos receber o castigo eterno, ou seja, a culpa deveria receber a recompensa que era o castigo. Mas Deus, pela sua bondade e graça, enviou seu Filho para nos salvar. Então, queridos, que confie, independente das circunstâncias, permaneça no Senhor. Tá? Eu sei que tem dias que são dias difíceis. Dias difíceis vêm para todo mundo. Mas nós não andamos pelaquilo que vemos, nós andamos por fé. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a andar por fé. Nós passamos a andar pelo milagre todos os dias do que recebemos da salvação. Porque se nós andarmos só pelaquilo que vemos, queridos, nós vamos nos cansar, nós vamos nos desfalecer e nós vamos desistir. Então, tenha fé em seu coração que você chegará até o fim. Que o Espírito Santo está em você te ajudando. Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor nos dá força todos os dias para que nós possamos viver feliz nessa jornada, até que o Senhor venha, que nós possamos viver intercedendo por pessoas, que nós possamos viver anunciando o Evangelho. Por quê, queridos? Porque lá no céu não vai precisar disso. Nós não vamos precisar anunciar o Evangelho, nós não vamos precisar interceder por pessoas. O momento de viver isso é aqui. O momento de viver esse ministério, aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, é aqui, é nesses dias. Então, por isso, você precisa permanecer, porque o Senhor, pelo seu poder, pela sua onisciência, o Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas o Senhor confiou a nós. O Senhor confiou à humanidade, aos seus filhos. Então, se você, em algum momento, perdeu essa fé desfaleceu, por algum momento desanimou, por algum momento deixou de confiar, de ter essa confiança que o salmista declarou. Por algum momento. Então, levante-se. Entenda que o Senhor te chamou para viver por fé. Entenda que o Senhor te chamou para viver essa vida todos os dias, não é pelo momento. A partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor, o Senhor te recebe e você e eu, nós precisamos viver todos os dias, independente das circunstâncias. Por quê? Porque o mundo não tem nada de bom a te oferecer. Quando eu falo o mundo, eu falo o sistema mundano. Aquilo que é governado por Satanás, ele não tem nada de bom para te oferecer, mas o Senhor tem a vida eterna. Glória a Deus por isso, querido. O Senhor tem a vida. E a sua palavra diz que o Senhor tem vida e vida em abundância. Aleluia. Então receba essa palavra em seu coração.
viva esses momentos de confiança todos os dias e entendendo, queridos, tanto eu como você, nós precisamos entender que virão dias difíceis, porém o Senhor é conosco. Maior é aquele que está em nós, querido, do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma oração e que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e fica firme, queridos. Pai, muito obrigado. Graças te dou pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu, colocou em nós, ó Pai, e que nós venhamos viver, Senhor, essa vida em tua palavra, no teu caminho, Senhor, confiante, vivendo por fé, Senhor. Que a nossa fé continue crescendo, ó Pai, em nome de Jesus. Que os dias difíceis que virá, Senhor, não seja motivo para desanimarmos, não seja motivos para nos afastarmos de Ti, Senhor, mas que esses dias venha nos fortalecer, Senhor, fazer com que fiquemos mais fortalecidos na Tua palavra, fiquemos mais fortalecidos naquilo que o Senhor declarou, na promessa de Jesus que virá para nos buscar. Obrigado, Senhor. Que cada um que nos ouve, Senhor, possa também receber com confiança, Senhor, essa palavra. Que tudo seja para a glória, louvor do Teu nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Continue firme nas pegadas de Jesus e até o nosso próximo encontro.